Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-3343-4645, Londrina, Paraná. Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023, começando mais um podcast Evangelho do Dia e nos preparando para o final de semana. Hoje quero rezar por todos os que colaboram para que este trabalho chegue até você, nossos patrocinadores e aqueles que espontaneamente ajudam, um pouco de cada um, conseguimos cobrir os custos. Deus te abençoe sempre. E mês que vem completamos 3 anos no ar, então faça uso do nosso WhatsApp que está aí na descrição do áudio para mandar o seu testemunho, uma mensagem, enfim, o que você quiser. Comece dizendo o seu nome, a cidade de onde fala e a mensagem, tudo isso em 15 segundos, tá? Essas mensagens serão inseridas nos podcasts de março. Rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Recebei, ó Deus Todo-Poderoso, o louvor desta manhã, e concedei que no céu, unidos a vossos santos, cantemos eternamente com maior entusiasmo vossa grande glória. Amém. Marcos, capítulo 8, versículo 34, ao capítulo 9, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seguir a Cristo é uma escolha livre, porque é uma escolha de amor, e não pode haver amor sem liberdade. Mas seguir Jesus é também uma escolha escandalosa, significa uma cruz garantida para todos, sem distinção. E é nesse ponto central e decisivo que se dá o embate entre a verdadeira fé e a rejeição dela. A vocação definitiva do cristão é a participação na morte e ressurreição de Cristo para a sua salvação e a salvação de todos. Pedro havia proclamado que Jesus era o Cristo e, portanto, parecia ser uma pessoa de fé, mas, na realidade, ele não aceitou o significado mais profundo da messianidade de Cristo, que é a cruz. A fé é uma forma de viver, não de teorizar, mas uma maneira de viver e morrer como Cristo. E a morte é o ápice da vida, porque libertando-nos completamente do egoísmo, torna-nos capazes do maior e mais definitivo ato de amor a Deus. A cruz que devemos tomar e carregar é a luta constante contra a nossa falsa autoafirmação. A cruz era a tortura dos escravos. O cristão, como Cristo, deve viver como servo de todos e senhor de ninguém. Negar-se a si mesmo é a plena realização de si. Significa vencer o falso eu, o egoísmo, a raiz de todo mal. O homem é por natureza frágil, pequeno, insignificante,
mas quer sempre acumular coisas, ser poderoso e deixa o orgulho entrar no coração. Mas é um engano. Na verdade, ele só se realiza quando se torna semelhante ao seu Criador, ao seu Deus, de quem é a imagem e semelhança. E Deus é amor, dom, serviço, pobreza, humildade. A salvação da morte depende da nossa postura em relação a Jesus e ao seu Evangelho. Nosso destino eterno está ligado à nossa fidelidade ou à infidelidade à sua palavra. Tomar a própria cruz significa fazer próprio o destino de Jesus e torná-lo visível aos homens, um destino de morte e ressurreição, vividos diariamente nas mais variadas situações corriqueiras da vida. Salvar a própria vida significa ter vergonha de Jesus e das suas palavras perante essa geração adúltera e pecadora. Negar-lhe, entregar-se a si mesmo, preferir a própria vida a dele, aos projetos e interesses pessoais, ao compromisso com o seu evangelho e o seu reino. A vida é o bem supremo do homem, não tem preço. Agora, quem ama verdadeiramente a sua vida deve assegurá-la em Jesus. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5. Entre os obstáculos que impedem o homem de tomar uma decisão em favor de Cristo está a vergonha. A vergonha é o medo de ser ridicularizado, marginalizado, odiado. João 15:16. O cristão autêntico deve ter a coragem de ser diferente do mundo para ser como Deus. No dia do julgamento final, todos serão julgados de acordo com o Evangelho de Cristo e não de acordo com as máximas do mundo. São Paulo nos recorda: esta palavra é certa. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também não nos reconhecerá. 2 Timóteo capítulo 2. E ele lhes disse: em verdade vos digo, alguns dos presentes há que não morrerão, até que vejam o reino de Deus vindo com poder. Não é uma promessa de escapar à morte física, mas uma certeza dada ao discípulo que, depois de ter partilhado o sofrimento e a morte com Cristo, experimentará de modo decisivo a força da sua ressurreição. Se de fato formos completamente unidos a Ele, morrendo diante de tantas situações do mundo, também o seremos na ressurreição. Os 7 fundadores da Ordem dos Servitas. No século XII e XIII, desenvolveram-se na Europa comunas de adeptos das artes liberais, nas quais o gosto pelos prazeres, luxo, ganância e domínio inevitavelmente cresceu, gerando conflitos e contrastando com os valores cristãos então vigentes na sociedade. A reação de muitos leigos foi unirem-se em confrarias de penitência, movimentos propondo uma vivência radical do Evangelho, como, por exemplo, os humilhados, os valdenses, os pobres lombardos, mas principalmente as iniciativas de São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão. Na Itália, em Florença, surgiram os Laudesi, que se encontravam para, diante de uma imagem de Nossa Senhora, rezar e a ela cantar louvores. Dentre os participantes havia os que mais seriamente queriam se comprometer com uma renovação da vida cristã, através de obras de caridade e de penitência. 7 amigos das mais aristocráticas e tradicionais famílias florentinas, da confraria chamada Associação Mor de Santa Maria, decidiram por este caminho. Eram todos prósperos comerciantes de lã, mas deixaram os negócios e venderam todos os seus bens, deixando o suficiente para suas famílias e distribuindo o resto aos pobres. Em seguida, mudaram-se para uma casa abandonada na periferia da cidade, mais tarde conhecida como Santa Maria de Cafádio.
Ali viviam em perfeita comunhão, numa vida austera dedicada à oração, contemplação, penitência, mendicância e obras de caridade junto aos pobres e doentes. O bispo de Florença abençoou a iniciativa e solicitou que o governo municipal respeitasse a atuação daqueles homens de paz, um testemunho fundamental. A situação social de guerras, intrigas entre guelfos, partidários do Papa, e os gibelinos, partidários do Império Germânico, era sempre presente. Nesta casa, logo acorreram muitas pessoas animadas com o seu exemplo. Nasceu assim a Ordem dos Servos de Maria, ou Servitas, com hábito negro em sinal de luto, em devoção a Nossa Senhora das Dores ao pé da cruz. Procurando uma situação mais solitária e contemplativa, eles se mudaram em 1245 para o Monte Cenário, numa casa rústica com um oratório dedicado a Maria. Mas mesmo a 18 quilômetros da cidade, as visitas continuavam e muitos queriam participar da comunidade. Dentre eles, o futuro São Felipe Benício, que viria a ser o grande defensor, organizador e propagador da ordem. A partir de então, novos conventos foram sendo criados. Dos 7 fundadores, apenas Alessio não foi ordenado sacerdote. Foi também o último a falecer com 110 anos. Foram canonizados juntos como se fossem um só, algo único na história da Igreja. Suas cinzas estão na mesma urna em Cenário. Em 1267, São Felipe Benício, então prior geral, reformulou os estatutos da ordem, transformando-a em uma ordem mendicante. Junto com Santa Juliana Falconieri, sobrinha de Alessio, criou a Ordem Terceira da Congregação dos Servitas. Deus Pai, que quereis vossos filhos numa única família de mesmo sangue, o de Cristo, concedei-nos vivenciar a amizade que juntou os 7 santos fundadores dos Servitas aos pés da cruz com Maria. Por sua intercessão, que saibamos nos desapegar dos bens materiais para viver a riqueza da caridade para com os irmãos, e pelo exemplo deles reagir com os ensinamentos do Evangelho às guerras, tentações, pecados e perseguições deste mundo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente final de semana para você e aproveita para descansar um pouco, se você puder, encontrar a família e principalmente participar do Santo Sacrifício Eucarístico, a missa. Até amanhã.